Olá, ladies! Hoje vou passar para vocês umas dicas tão importantes quanto elaborar uma peça de patchwork. O viés, o acabamento final das nossas belas peças de patchwork. Elas têm os seus pontos delicados, seus pontos críticos, mas nada como uma bela dica para eles ficarem perfeitos. Vamos ao vídeo? Sou Karen Galvão, gestora do Karen Dolores Studio, e se ainda não está inscrita no canal e quiser receber dicas sobre patchwork, se inscreva, convide as suas amigas também. E neste vídeo vou ensinar a vocês apenas 2 modelos de ângulos para costurar o viés. No ângulo de 90 graus e aqui, neste modelo, quando temos triângulos cortados com ângulo de 60 graus. Os nossos projetos de patchwork vão utilizar sempre viés com a largura de 2,5 polegadas ou 2 polegadas, 1/4. Normalmente, para peças menores, utilizamos sempre a largura de 2 polegadas e 1/4. Eu, particularmente, gosto de utilizar os viés de 2 polegadas e meia para peças maiores, tipo colchas, mantas, peças maiores e que também tenham, talvez, uma manta um pouco mais encorpada, tipo uma manta de 200 gramas, que ela vai ficar mais volumosa e vai exigir que tenhamos um viés um pouco mais largo. De maneira geral, esses são os modelos utilizados. Uma vez cortadas todas as tiras que vão a contornar o nosso projeto, vamos a juntar elas todas linealmente, fazendo uma linha diagonal que vai começar nessa vértice aqui nesse ângulo e concluir nesse ângulo. Vamos marcar, eu gosto de marcar deixando esses espaços para ter maior controle na hora da costura, ela entrar perfeitamente neste ângulo e concluir exatamente nesse ângulo. Se nós fizermos essa costura perfeitamente, isso nos vai proporcionar que nossa tira fique reta, que não fique uma embaixo e outra em cima. Então aqui, coloquei linha preta para que vocês observem que a linha entrou exatamente no ângulo e concluiu exatamente no ângulo. Então, ela está corretamente costurada. Após isto, vamos a cortar aqui com a margem de 1/4 de polegada, com cortador ou com tesoura. Particularmente, também gosto de tombar, não gosto de abrir essa costura, justamente para dar uma maior durabilidade a nosso viés, pois ele é o que tem maior fricção, tanto na hora da lavagem quanto durante o uso, e assim preservamos melhor os nossos cortes, as nossas costuras. Após feitas todas as costuras e cortados os excessos, tombados, vamos a passar o tecido, vincando ele pela metade. Quero que lembrem bem de uma coisa. Este tecido tem que ser bem passado, ele tem que ficar bem plano e bem vincado, porque isto vai ajudar muito na hora da costura. Às vezes passam muito rápido o ferro e ela fica levantando, perde aquela linha que tem que ser muito bem marcada. Então, eu faço da seguinte forma. Quando vou juntar as duas, eu trabalho assim. Coloco meu dedo índice no meio, sujeito a tira dobrada nesta posição, vou colocando com o dedo polegar elas de maneira paralelas e na mesma linha, totalmente rentes, e passamos muito bem passado para que o tecido fique muito bem vincado. Um dos grandes erros que cometemos quando vamos a colocar nosso viés é no ângulo de 45, quando fazemos a dobra para continuar no outro sentido. Eu tenho verificado isso com minhas alunas, porque qual é o movimento que normalmente fazemos? Nós vamos costurando com a margem de 1/4 de polegada nesta linha. Aí fazemos essa manobra na qual colocamos o nosso viés fazendo aqui um ângulo de 45 e ele ficando completamente reto em direção à borda aqui do nosso trabalho. E logo dobramos aqui e continuamos a costura mantendo essa margem. E aqui vem o defeito ou o problema que temos, que ela muitas vezes escorrega para dentro ou escorrega para fora na hora da costura. Por causa disto,
pensei como a gente poderia resolver. Pensei em fazê-lo com um alfinete, ou seja, segurar o pano com um alfinete aqui nessa linha, para ele ficar fixo, e daí baixar, descer ele, nesse sentido. Mesmo assim, achei que ele não ficava fixo. Então, o que foi o que eu fiz? Vejam só, nós precisamos manter perfeitamente um ângulo de 45 graus. Peguei uma caixa de cereal, cortei uma tira de 2 polegadas de largura, e nessa tira de 2 polegadas de largura, eu fiz um ângulo de 45 graus. Vejam aqui, ó. Então, tirinha de 2 polegadas, pelo tamanho que vocês desejem. Aí eu venho aqui, ângulo de 45 graus. Ângulo de 45 graus. Posiciono, deixando a margem correta aqui. E corto. Então, pronto. Temos a nossa margem de 45 graus. Com esta pequena ferramentinha, feita com reciclado de uma caixa de papelão, o que a gente vai fazer? Nós vamos a começar a costura, depois eu vou falar sobre a costura do margem que deixamos e tudo para quando começamos. Quero explicar este detalhe da ponta, que é muito importante para ter um bom acabamento. Então, estamos costurando, nós vamos a marcar onde está a margem de 1/4 de polegada aqui, ó. Então, ela está nesta linha, certo? O que significa que ela chegaria até aqui. Essa costura vai chegar até esse ponto. Nós vamos a posicionar este papelzinho nesta linha, ó, encostando na pontinha do projeto, ó. Não pode passar, ele tem que estar exatamente na ponta. Sustentamos e aí a gente vai dobrar para cima, bem reto, dobrar para cima. Então, nós posicionamos, olha, ele tem que estar rente do nosso projeto, do nosso viés, e aqui bem na ponta. Subimos o nosso viés certinho, descemos ele, mantendo ele retinho aqui nessa posição. Verificamos que ele esteja rente também nesta outra posição. E se quisermos, podemos prender com um alfinete, já podemos retirar ele. Prendemos com um alfinete aqui a essa altura. Desta forma, ele vai ficar fixo e podemos continuar nossa costura até o outro extremo. Então, esta ferramentinha simples que vocês mesmos podem elaborar vai ajudar a que ele fique, olha, justamente os dois sempre rentes. E não aquilo que acontece de fugir o pano um pouco e ele ficar torto. Muito bem, nosso viés está todo passado, bem vincado. E agora sim, vamos a posicionar ele em nossa peça de patchwork. Mais uma dica que quero passar para vocês. Quando costuramos as tiras todas, ficamos com este material desta forma. Eu consegui dar uma utilidade a nossos cones quando já terminamos as linhas. Então, o que eu faço? Eu enrolo eles aqui. Vocês também podem utilizar aquele cone do papel toalha. E depois que eu embolo todos eles, eu coloco ele em uma outra peça, onde se coloca o apoio de cone, de linha. E aqui, a partir de aqui, começo a puxar devagarinho e vou usando e evitamos estas tiras todas desorganizadas que muitas vezes ficam também enviesadas, né? Para costurar o viés, nós podemos utilizar nosso walking foot. Este daqui pertence a esta máquina. Por certo, é uma máquina que adoro, está comigo há mais de 25 anos. Esta época que eu morava nos Estados Unidos. Esse é o walking foot dela, ou calcador de doble arraste. Para quem não sabe colocar esta peça na máquina, por exemplo, esta daqui tem só uma alavanca. Este modelo da Singer tem, que eu chamo de mãozinha de caranguejo, por causa do formato dele. Então, como a gente vai posicionar ele? Nós temos que retirar a base do calcador. E vamos a posicionar ele, colocando esta alavanca sobre este parafuso que prende a agulha.
sobre ele. Se fosse na máquina de vocês, normalmente é este modelo. Neste caso, vocês vão encaixar ele nesta peça. Observem. Conforme traz ele de trás para frente, vocês já encaixam ele na posição correta. Ó, ele vai ficar assim. Aí, colocamos novamente o parafuso e já podemos utilizar. É muito importante utilizar este tipo de calcador, porque no caso de ser um tecido com uma manta grossa, ele vai correr e deslizar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais e uma forma mais uniforme. Neste caso, eu vou utilizar o calcador de 1/4 de polegada, porque a manta que foi utilizada para esta peça é bem fininha. Então, não necessitaria utilizar o calcador de doble arraste. Muito bem, vamos a começar a costura de nosso viés. Vocês podem se perguntar, aonde começo, aonde posiciono o viés para começar? A única sugestão que eu posso dar é nunca colocar no meio do seu projeto. Deixem ele sempre mais perto da esquina, mas também não assim ao ponto de chegar aqui na esquina. Vamos deixar, por exemplo, neste caso, a essa altura. E não vamos a começar a costurar o viés a partir do início. Deve-se deixar uma margem de aproximadamente umas 6 polegadas. Para vocês não esquecerem, coloquem um alfinete ou façam alguma marca quando forem começar. Eu vou começar um pouco mais perto da esquina, porque quero mostrar justamente aquilo que mostrei em cima da placa, sobre como fazemos o movimento para colocar o ângulo de 45 graus. Lembrem de usar a ferramentinha para empurrar, ajudar o tecido a escorregar de melhor forma. Essas dicas eu já passei para vocês nos vídeos anteriores sobre dicas de costura. Clica no iCard aqui em cima. Muito bem, então posicionamos nosso viés rente do nosso projeto, encostado na nossa margem de 1/4 de polegada, e com nossa ferramentinha de desmanchar, vamos ajudar o tecido a que ele circule de forma normal. Lembrem que eu falei que nós vamos a considerar aqui a marca que fizemos a margem de 1/4 de polegada. Muito bem. Chegamos aqui, vamos a retirar a peça sem necessidade de romper a linha. Vamos a pegar aquela ferramentinha que eu mostrei para vocês, que fizemos aqui juntas, com a margem de ângulo de 45 graus. Posicionamos nosso papelão ou ferramentinha com ângulo de 45 graus. E nesta posição, levantamos o viés, deixando ele rente aqui nesse ângulo. Descemos, verificando que ele esteja rente na parte superior. Para evitar que ele saia da posição correta, podemos colocar um alfinete neste lugar. Retiramos nossa pecinha, verificamos que esteja tudo correto e então podemos costurar. Não esqueçam da ferramentinha, nosso desmanchador, para ajudar o tecido a circular de melhor forma. E assim vamos costurar até chegar no seguinte ângulo, onde vamos a repetir o mesmo processo. Os dois modelos mais praticados para o acabamento de viés é este aqui, que a gente, na ponta que se iniciou, vamos fazer um corte em ângulo de 45 graus. Após esse corte de ângulo de 45, deixando a margem, nós vamos a dobrar ele nesta posição, porque eu vou fazer, neste mesmo, vou fazer os dois modelos. Ele vai ficar nesta posição.
não com ele inteiro. Ele tem a margem aqui de 1/4 que a gente retira. Vamos vir com o outro extremo, posicioná-lo por dentro, encaixar o outro viés por dentro, cortar a esta altura, prender corretamente, encaixar corretamente e passar a costura, cortando ele aqui. Esse é um dos modelos mais conhecidos para acabamento de viés. E tem um outro que também considero e utilizo muito, que é muito prático. Eu aqui, por exemplo, estou com um viés um pouco mais largo do que necessito. Eu cortei um pedaço do viés. O que vamos fazer? Vamos aqui marcar. Este é um viés de 2,5 polegadas. Então, eu vou marcar aqui a mesma largura que temos aqui, ó. É o viés, a mesma largura. Estamos aqui marcando 2,5 polegadas. Própria medida do viés. Vamos vir com a tira por cima, com o viés. Posicionar aqui e vamos a cortar. Exatamente aqui. Eu gosto de juntar os dois. Venho com a tesoura e corto. Muito bem. Feito isso, o que é que vamos fazer? Nós vamos pegar ele, posicionar desta forma e vamos a vir com o extremo direito, posicionar no outro sentido e fazer uma marca de esquerda para a direita, da mesma forma que costuramos as emendas das tiras. Lembram? Era em ângulo de 45, de esquerda para a direita. Então, eu vou fazer com o próprio tecido, marcar a margem de ângulo de 45. A margem está marcada, de ângulo de 45. Vamos prender com um alfinete para ele não sair do lugar e vamos costurar nesta linha. Colocamos alfinetes para segurar este tecido no lugar certo e agora vamos a costurar na marca que foi feita. Aqui é só retirar o excesso, deixando a margem de 1/4 de polegada. E agora, o nosso viés está pronto para ser concluída a costura. Antes da costura, a gente tomba o tecido, colocamos os viés rentes um do outro com o nosso projeto. Então, agora vamos verificar se nosso ângulo de 45 graus ficou correto. Observem, ele está certinho. Quando vamos a costurar do outro lado, já à mão, lembrem que temos que fazer o mesmo movimento aqui. Costurar sempre na linha da costura, cobrindo ela. Levantamos, reto para cima, dobramos e nós vamos a criar aqui nosso ângulo de 45 graus também neste outro lado para fazer a costura manual. Agora, neste modelo de peça, vou mostrar para vocês como colocar corretamente o viés. Só vou fazer na parte do ângulo porque o resto é sempre o mesmo procedimento. Estou com linha clara para que vocês observem a pontada. Então, margem de 1/4 de polegada, na margem de costura, elaboramos uma marca bem aqui no ângulo sobre o nosso viés. E vamos a costurar com a margem de 1/4 de polegada até este ponto. Ao chegar a esse ponto, vamos pegar e fazer uma costura para a ponta. Após fazer este movimento, trazemos o tecido novamente para cá,
fazemos esta dobra, ela vai acontecer automaticamente, pois o tecido está preso aqui, nesta linha, justo na linha de costura. Então, se nós levantarmos e voltarmos para continuar costurando, ele está preso corretamente. Colocamos novamente com nossa margem de 1/4 de polegada e continuamos a costura. Vou repetir mais uma vez no extremo de cá para fixar bem como é que é costurado. Mais uma vez, esta daqui é a costura de 60 graus do nosso triângulo. Vamos a marcar aqui no viés essa linha. E aqui, considerando a margem de 1/4, vamos a costurar até esse ponto. Chegou no ponto, coloque a agulha para baixo, gire e faça a costura até a ponta. Volte com o tecido, levante o viés na linha que você costurou, observe, bem na linha da costura, e volte para a posição, fazendo esta dobra aqui. É uma dobra que ela acontece de forma muito natural. Posicionamos novamente e continuamos nossa costura. Assim, até concluir toda a peça. Como já ensinei como é feito os acabamentos do viés, vou mostrar para vocês como seu viés fica nos ângulos. Eles ficam perfeitos. Na parte posterior, vão fazer a dobra. E aqui ele vai ficar completamente na mesma linha. Observem. E aí, ladies, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. As dicas que passei de como colocar esses dois modelos de viés. Existem muitos outros modelos, como por exemplo, viés cortado em ângulo de 45 o tecido, quando trabalhamos com círculos, quando trabalhamos com aquele modelo scallop, quando agregamos cianinhas, agregamos os piping, o viés interno, enfim. O mundo dos viés decorativos é muito amplo. Porém, eu quis trazer aqui para vocês os dois modelos mais básicos que são utilizados em nossas peças de patchwork e espero que tenha utilidade para vocês. Sou Karen Galvão, não esqueça de se inscrever no canal, de dar seu like se gostou deste vídeo e compartilhar com suas amigas se ele for de utilidade. A gente se vê no próximo. Se vocês ainda não assistiram meus outros vídeos, clique aqui ou aqui. Obrigada!